As doenças mais comuns que levam os pacientes a procurar um urologista são as infecções do trato urinário masculino e feminino, problemas de próstata, cálculo renal e doenças sexualmente transmissíveis. Problemas que poderiam ser evitados se o paciente consultasse um médico desde o primeiro sintoma. Mas na prática isso não acontece. A procura por consultas regulares e exames preventivos ainda é baixa. Por isso, resolvemos falar sobre este assunto hoje no programa Vida Saudável Unimed. Nós viemos até o consultório do Dr. Nelson Corsetti. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, Thaís. Estamos aqui à disposição para alguns esclarecimentos a respeito da nossa área, que é a urologia. Doutor, os urologistas são conhecidos como médicos dos homens, mas as mulheres também podem procurar esse especialista em que casos? Sem dúvida, né? A urologia é muito abrangente. Desde tanto o sexo masculino quanto feminino, existem patologias específicas. As patologias mais ligadas ao sexo feminino dizem respeito inicialmente na infância, ao refluxo da urina da bexiga para o ureter, que chama-se refluxo vésico-ureteral, onde causa infecções urinárias na infância. Depois, na vida adulta, as doenças sexualmente transmissíveis, né? E depois, na idade adulta, os problemas relacionados aos partos, às patologias da bexiga, a incontinência urinária, a insuficiência do esfíncter uretral, que leva então essa procura muito importante, né, da mulher ao trato urinário. A partir de que idade, doutor, o homem deve procurar um urologista? Porque logo ao nascer o menino deve ser já examinado por um especialista para checar até a disposição dos testículos e se o pênis, inclusive, teve uma formação adequada. Sem dúvida. O primeiro exame já é feito na sala cirúrgica, onde o pediatra constata já a posição dos testículos na bolsa escrotal, visto que no nascimento os testículos devem estar posicionados na bolsa escrotal. Com a evolução, a idade, os problemas decorrentes das fimoses, que também trazem problemas ao menino, né, devem ser acompanhados e vistos de tratamentos clínicos ou até cirúrgicos, né. E na fase adulta, a partir de que idade o homem deve procurar esse especialista? Na fase da adolescência e vida adulta, os problemas que mais afligem o homem dizem respeito às infecções da uretra, que são as uretrites, né, que levam então à procura nessa faixa etária das doenças sexualmente transmissíveis. E depois na vida mais na década de 50, 60 anos, os problemas relacionados à obstrução do fluxo urinário pelo crescimento prostático. E aí entra a grande questão relacionada também ao diagnóstico diferencial do câncer de próstata. Além dos exames todos clínicos normais na área cardiológica, na área de doenças ligadas a partes hereditárias, as dislipidemias, entra na esfera do homem a questão relacionada aos cuidados da próstata, né? Hoje é uma questão cada vez mais importante, né, que o homem tenha conhecimento da evolução pela idade, da evolução da próstata, que é natural após um período de 45, 50 anos, que é a hiperplasia prostática, e que leva então a esse crescimento. O homem deve então monitorar regularmente a partir dessa idade, 45, 50 anos, deve acompanhar o crescimento da próstata. Como é que vai ser feito esse crescimento? Se é um crescimento benigno ou se há indício de alguma formação tumoral, que é realmente o início do câncer de próstata. O câncer de próstata, doutor, é ainda a doença mais comum diagnosticada no homem e visto que há muito, inclusive, preconceito em relação ao exame. As doenças, digamos, excluindo as doenças de infecções urinárias, as prostatites, as doenças sexualmente transmissíveis, as uretrites, entra então esses cuidados com relação à próstata, que vai evoluindo com o passar da quarta à quinta década em diante, onde o homem deve regularmente, anualmente,
fazer o controle através do exame clínico, que é o toque retal, avaliando qual é a tendência de crescimento da próstata e da procura de eventual nódulo prostático que está se desenvolvendo sem nenhum sintoma clínico, né? E como convencer o paciente a se submeter a esse exame, visto a sua importância para detectar problemas mais sérios, como é o caso do câncer de próstata, doutora? Hoje a informação é a principal, situação em que o paciente é informado a respeito das necessidades que ele deve fazer nos cuidados com a próstata. A informação surgiu com uma força muito importante através de campanhas de saúde pública, campanhas em jornais, TVs, na mídia em geral, que fazem com que o homem tenha conhecimento, que antigamente não tinha, do que representa a próstata para o homem. A próstata é um local, à semelhança do colo uterino e da mama na mulher, que deve ser monitorado após uma certa idade, que seria, digamos, o início dos distúrbios hormonais que ocorrem com a evolução da idade, e que ele deve, então, acompanhar esse desenvolvimento. Aí, então, realmente, a informação foi o grande caminho que levou ao homem procurar a informação a respeito da próstata e também o surgimento de um grande marcador da medicina, que é o PSA, que é o antígeno específico da próstata, que monitora as eventuais transformações e mudanças que vão ter ao longo da vida. Então, isso são fatores agregados ao exame clínico que fazem com que se busque um diagnóstico precoce e um tratamento visando a cura da doença, que antigamente isso não era possível pelo diagnóstico muito tardio, e que hoje, através da informação e das medidas todas tomadas, muitos pacientes são tratados e muitos são curados precocemente, né? E quais são os tratamentos mais eficientes quando o câncer de próstata é detectado nesta fase inicial? O tratamento melhor e mais importante no mundo é, na realidade, a questão do tratamento cirúrgico. Esse é incontestável quando a doença é localizada. Se a doença já extrapolou a cápsula prostática, quer dizer, os limites da próstata, a indicação não ocorre em virtude de que não existe a perspectiva de cura da doença. Aí entram outros tratamentos, que seria a radioterapia, seria a hormonioterapia, visando a bloquear esse crescimento tumoral. Mas o tratamento mais eficiente, mais, digamos, de maior resultado em termos de cura da doença, sem dúvida, é o tratamento cirúrgico, né? Existem fatores infecciosos, né, que seriam, digamos, fatores em que a bexiga se defende eliminando os fatores agressivos. Existem fatores anatômicos que são, digamos, específicos, por exemplo, na mulher, a insuficiência do esfíncter uretral, onde ela não consegue, pelo esforço abdominal, por movimentos, por tossir, por espirros, por caminhar rápido, ela não conseguir ter a contenção da urina. Então isso leva à perda, à incontinência urinária na mulher. Claro que outros fatores também neurogênicos, fatores variados podem interferir. E no homem, a questão fundamental é a questão da próstata. A próstata seria, digamos, a responsável por determinar todas essas alterações miccionais, né? A próstata está num local tão assim importante que ela, em termos de poucos centímetros, 5 a 7 centímetros na saída da bexiga, ela controla e regula a passagem da urina. Se há um crescimento, há uma redução desse calibre, dessa passagem, e leva a uma retenção de urina. Consequentemente, a bexiga vai se defender, criando vários métodos, meios de se defender contra essa obstrução. E a infecção que ocorre também sobre a próstata, que é a prostatite, que leva então a esses distúrbios de micção, distúrbios que levam então à dificuldade de saída da urina. Então a incontinência urinária, sem dúvida, é um fator importantíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher, em controle da urina, e devem ser investigados quais as causas possíveis desse transtorno.
E quanto à impotência sexual, doutor, como manter uma vida sexual saudável para evitar problemas nessa área? A impotência, que é um termo muito antigo, mas que hoje se traduz principalmente com a denominação de disfunção erétil, ela acomete o homem em várias etapas de sua vida, decorrente muitas vezes em pacientes jovens de distúrbios psicológicos, mas que levam ao longo dos anos uma alteração do fluxo sanguíneo e que levam então a uma diminuição da questão da ereção e consequentemente dificuldade nas relações sexuais. Os fatores são muito ligados a fatores genéticos, a alterações que vão levar à obstrução desse fluxo sanguíneo e que hoje, através de muitos métodos, muitos medicamentos, tudo é possível de ser contornado e melhorado para obter uma satisfação do casal da melhor forma possível, né? Realmente, o homem, ao longo de sua vida, vai ter alterações decorrentes, então, desse período, a partir dos seus 45, 50 anos, até o final de sua vida, vai ter uma diminuição significativa da produção de testosterona, que é um hormônio importante para o homem, produzido nos testículos, e que leva, então, à virilidade, à questão de toda a sua textura muscular, de toda a sua disposição, quer dizer, é uma série de fatores que determinam a vida saudável do homem através da produção desses hormônios. Mas que no homem a produção da testosterona ela é mantida em fatores, claro, reduzidos ao longo da vida até o final dos tempos. Mas então a reposição, ela é recomendada ou não? Não, a reposição ela é muito criteriosa, né? A reposição somente é aceita quando comprovada através de diminuição significativa da produção da testosterona, que se chama hipogonadismo. Se isso não é comprovado através de exames laboratoriais, não se tem um critério específico de repor a testosterona, visto que ela vai trazer também situações perigosas ao homem com relação até à questão do desenvolvimento de tumores na próstata. Como na realidade também na mulher a reposição também tem fatores muito criteriosos, né? Só que os distúrbios na mulher são muito mais significativos, os distúrbios hormonais, do que no homem. O homem tem distúrbios muito mais suaves, mas que muitas vezes interferem na sua atividade, tanto física quanto psíquica, quanto realmente na função erétil. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas explicações. Até a próxima. Obrigado, Thaís. Agradeço muito o convite. Eu conversei com o Dr. Nelson Corsetti, que é urologista. A você que esteve nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed com um novo tema. Eu espero você. Até lá!